Olá, eu sou o professor Newton e sejam bem-vindos ao canal Professor Newton, o Pesquisador. Hoje vamos mergulhar numa fascinante história de um dos maiores pioneiros da aviação do mundo, Santos Dumont. Ele, conhecido como o pai da aviação, Alberto Santos Dumont, não só foi um brilhante inventor, engenheiro, mas também uma figura icônica que inspirou gerações com seus feitos revolucionários. E não se pode falar de inventos revolucionários sem dizer que ele realmente inventou o avião, né? E que hoje nós vimos nos céus, né, do mundo todo. Nesse vídeo vamos explorar não só a vida dele, né, mas os seus experimentos e algumas curiosidades também. A, as suas conquistas e o legado duradouro que ele deixou, né, para a humanidade, isso foi muito importante. E preparem-se para uma jornada pelos altos voos da história da aviação, com o incomparável Santos Dumont. O famoso aeronauta brasileiro Alberto Santos Dumont, ele nasceu na fazenda de Cabangu, localizada no município de Palmira, no estado de Minas Gerais. Hoje, Palmira é conhecida como Santos Dumont, obviamente em homenagem ao grande inventor que ele foi. E aviador, né? Também engenheiro. Ele nasceu em 20 de julho de 1873. Ele era descendente de franceses, seus avós haviam nascido na França e mudado, né, para o Brasil atrás de quê? De pedras preciosas. Então, eles vieram, na verdade, eles tinham dinheiro, né? Mas eles vieram atrás do garimpo. Né? Santos Dumont nasceu em uma das famílias mais ricas do Brasil durante o período monárquico. E seu pai, Henrique Dumont, era engenheiro que ajudou a construir estradas de ferro no sudeste do Brasil. No entanto, ele, ele enriqueceu consideravelmente quando se tornou produtor de café. Né? Ele veio para uma coisa, né? No caso, procurar pedras preciosas, e acabou se tornando produtor de café. Genial, né? Então, comprando terras na região de Ribeirão Preto, né, passando a ser um dos três reis do café que o nosso país teve, né, que eram os barões do café na época. Né? A mãe de Santos Dumont chamava-se Francisca de Paula Santos, de origem aristocrática, né? Por sua família. A família dela tinha muitas posses, eles eram ricos, né? Aristocratas. E o Alberto Santos Dumont foi o sexto filho do casal, que teve ao todo, né? O Santos Dumont ele teve 7 irmãos, né? Então, ao todo, seriam 8 filhos. Não se sabe ao certo quando Santos Dumont iniciou seus estudos, mas seu primeiro registro, né, de escolar é de 1883, ano em que foi matriculado no Colégio Culto à Ciência, em Campinas. Essa foi a primeira de uma série de instituições, né, que Santos Dumont foi matriculado. E em nenhuma delas, veja bem, nenhuma delas seu desempenho escolar foi destacado. Então, você percebe que a maioria dos gênios, né, tipo o Santos Dumont, podemos falar do Einstein. Einstein, ele não era, não se saía muito bem na escola, né, principalmente em matemática, né? Einstein não era muito bom nisso. E o nosso herói, Santos Dumont, nunca havia se destacado, então, nas escolas. Né? E desde a infância ele gostava de ler, e seus biógrafos contam que um de seus autores prediletos era o famoso Júlio Verne.
Aquele Viagem ao Centro da Terra, né? É, como é que é? As Mil e Uma Léguas Submarinas, um negócio assim que eu me lembro, né? Sobretudo pelas preferências desse escritor ao que? Ao que ele mais interessava, que eram os voos, né? Santos Dumont também tinha um grande interesse por maquinários, como as estradas de ferro, né, que seu pai mandou construir em suas terras. As terras de Henrique Dumont eram tão extensas que dentro delas as estradas de ferro alcançavam 96 quilômetros dentro das terras dele, né, lá em Ribeirão Preto. Havia também mais de 23 quilômetros que ligavam a sua fazenda à estação de trem da região. Ele tinha 7 locomotivas e 40 vagões de trem. Já pensou? Ele era milionário, né? Porém, em 1890, o pai de Santos Dumont sofreu um acidente enquanto andava de charrete por sua fazenda. Ele caiu da charrete, quebrou o braço e bateu com a cabeça no chão. A queda causou um pequeno derrame cerebral que resultou em uma hemiplegia, né, fazendo com que um dos lados do corpo do pai do Santos Dumont, o Henrique Dumont, ficasse paralisado. Incapaz de cuidar da fazenda, Henrique Dumont decidiu vendê-la para a Companhia Melhoramentos do Brasil. A venda concretizou-se em 1891 e o valor pago ao seu dono foi uma enorme fortuna, 12 mil contos de réis. Bom, em seguida, Henrique e sua esposa e alguns de seus filhos, incluindo o Alberto Santos Dumont, mudaram-se para a Europa, pois lá ele buscaria acompanhamento médico para o problema que ele tinha, né? Que é essa paralisia de um lado do cérebro dele. Santos Dumont e a família embarcaram para a Europa em abril de 1891. E uma vez o futuro inventor, né? Ele definitivamente despertou, né? Despertou aquela vontade em si e o interesse por voos a motores. Né? E ele, além dos balões, né? Claro que teve uma infinidade de balões, só que ele, na verdade, Santos Dumont gostava de voar. E ele conseguiu, né? Como todos nós sabemos. Enfim, como ele não era emancipado, não tinha dinheiro para engatar seus projetos e estudar aeronáutica. Assim, né, ainda assim, né, ele conseguiu comprar um carro produzido pela Peugeot e trazê-lo para o Brasil, tornando-se o primeiro homem a andar de carro na América do Sul, e num Peugeot. Só depois de retornarem ao Brasil, Henrique Dumont percebeu que nem a medicina europeia poderia ajudá-lo, né? E que Santos Dumont foi emancipado, recebendo uma parte de sua herança e uma promessa de que ele nunca precisaria trabalhar para sobreviver, uma vez que ele tinha o suficiente para que toda a sua família vivesse luxuosamente. Santos Dumont, então, retornou à Europa, já que agora ele tinha dinheiro e já estava emancipado, né? E para que pudesse investir no seu desejo de explorar a aeronáutica. Então chegou em Paris em 1892 e dias depois ficou sabendo do falecimento do seu pai. Uma notícia que o entristeceu profundamente, claro, né? Ele deu, depois desse fato, não tinha o que fazer, ele deu sequência aos seus planos e contratou um professor particular para que o ensinasse assuntos relativos à aeronáutica. Santos Dumont ainda teve um breve período de estudos na Inglaterra. Tudo isso para que ele pudesse, de certa forma, desenvolver seus primeiros balões. Santos Dumont, o pai da aviação. A partir de 1897, Santos Dumont ele começou os seus primeiros testes, né, sobre a capacidade de voo de suas invenções. Na época, já existiam os primeiros balões, né, que utilizavam hidrogênio para subir. No entanto, esses balões não eram manobráveis. E os riscos envolvendo-os eram altos, sobretudo na hora do pouso.
O uso do hidrogênio também era um risco, pois é altamente inflamável, como nós sabemos do acidente com aquele famoso Lindenburg, né? Isso, aquele dirigível gigantesco, né? Então, me corrijam aí se eu estiver falhando no nome, Hindenburg, alguma coisa assim. Santos Dumont, então, fez uma inovação adicionando um motor a gasolina no balão. Então surgia o dirigível. Ele conseguiu desenvolver uma série de projetos de dirigíveis, sempre procurando corrigir erros e melhorar suas condições. E também as suas construções. Condições, eu digo, condições de voo, né? O aeronauta brasileiro chegou a ganhar o prêmio em 1901 ao pilotar o dirigível por uma distância de 11 quilômetros em Paris. Esse foi o prêmio Deutsche, que ele ganhou, né, por decolar do Parque Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel, né, aquela volta que acho que muita gente já viu fotos por aí, né, e retornar em 30 minutos. Com esse feito realizado, Dumont ele recebeu uma quantia de 129 mil francos, dando metade para as pessoas que o ajudaram na construção do dirigível. E a outra metade, olha só, aos pobres de Paris. Esse era o nosso herói, Santos Dumont. Santos Dumont havia realizado grandes feitos e um de seus projetos mais conhecidos foi o do avião 14 bis. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo público, o primeiro da história. Existem algumas controvérsias aí que eu prefiro não comentar, né? Porque, na verdade, quem inventou, quem fez o primeiro voo foi o nosso herói brasileiro, Santos Dumont. Esse voo aconteceu em 12 de novembro de 1906 e Dumont conseguiu voar 220 metros de distância a 8 metros de altura, numa velocidade de 30 km por hora. O outro projeto foi o Demoiselle, ou Demoiselle, né? Avião muito leve que conseguiu alcançar altas velocidades, cerca de 90 km por hora. O Demoiselle foi um modelo base para outros aviões da época. E isso aconteceu porque Santos Dumont nunca quis patentear suas invenções, considerando-as um bem comum à humanidade. Ele não queria patentear, né? Vai entender, a cabeça é um gênio, né? Os feitos de Santos Dumont na área que empreendeu renderam-lhe o título de pai da aviação. Uma vez que sua obra permitiu com que aviões se popularizassem mundialmente, que foi o que aconteceu. Ele, no entanto, foi o criador do avião, como muitos creem, né, creem no Brasil. A Federação Aeronáutica Internacional reconhece que os irmãos Wright, dois norte-americanos, foram os primeiros a inventá-lo em 1903. A sua partida, quando ele nos deixou, né? Em 1910, Santos Dumont estava com 37 anos de idade, bem novo, né? E sua saúde já não lhe permitia envolver-se com os riscos da aviação. Ele abandonou o seu ofício de muitos anos quando sofreu uma queda violenta de um de seus modelos Demoiselle. Na época, ele também sofria de esclerose múltipla, uma doença que até hoje nós sabemos que é uma doença muito complicada de se lidar, né? E uma doença desconhecida no começo do século XX. Hoje nós conhecemos, apesar de ainda não ter uma concreta cura, né, para isso, mas existem tratamentos. Nos anos finais de sua vida, Santos Dumont lutou contra a depressão. Ele ficou desiludido. Por que desiludido? Quando ele viu que o seu invento, o qual ele fez, que ele se dedicou, né, fez parte, né, se tornou um objeto de uso para a guerra. Ele chegou a pedir, inclusive, né, à Liga das Nações que proibisse o uso dos aviões
em guerras, mas o seu pedido foi negado. E isso aumentou mais ainda a sua depressão, porque ele se viu naquela situação de ter inventado algo que estava levando vidas embora. Os aviões portavam metralhadoras, lançavam bombas, destruíam cidades, né? Mesmo os aviões antigos, né? Eles já faziam isso. Então, em 1915, ele retornou ao Brasil para lutar contra a sua depressão. E morou em alguns lugares, como entre os quais Petrópolis, né? Cidade em que construiu uma casa para si, e chegou a ser instalado em casas de repouso também, né? Mas sucumbiu à depressão. E em 23 de julho de 1932, enquanto estava em um hotel no Guarujá, Santos Dumont tirou a sua própria vida. Além de suas inovações, né, no campo da aviação, Santos Dumont ainda é reconhecido como o inventor do relógio de pulso e também do chuveiro de água quente. Você, né, hoje usa um chuveiro de água quente graças a ele. E tem um fato histórico que eu consegui pegar aqui no site, né, da aeronáutica. O fato histórico de Santos Dumont em 7 de setembro, o marco na aviação. Né? No dia 7 de setembro, o Brasil se veste de verde e amarelo para celebrar o quê? A nossa independência. Né? E a data é repleta de significado histórico e cultural, marcando o momento de emancipação do nosso país, a liberdade de Portugal. No dia 7 de setembro de 1906, o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont, ele fez história ao tentar realizar um dos voos mais icônicos da aviação mundial no campo de Bagatelle, que é esse que vocês veem atrás, em Paris. E fez a primeira tentativa do voo 14 bis. Por ser muito patriota, escolheu a data para homenagear o Brasil, dia 7 de setembro. Santos Dumont, famoso por seus feitos anteriores, como o voo do 14 bis em 1906 e a conquista do prêmio Dutch de La Meurthe em 1901 com seu dirigível número 6, continuou a impressionar o mundo com sua determinação e inovação. A tentativa do voo número 7 de setembro, no 7 de setembro, perdão, ele demonstrou nesse dia a habilidade que ele tinha em projetar e construir máquinas voadoras e máquinas mais pesadas que o ar. Essa era a inovação, essa era a pesquisa principal, né, em que ele foi bem sucedido. Santos Dumont, que sempre foi motivo de orgulho para os brasileiros, tornou-se um exemplo de perseverança, engenhosidade e coragem. Seu feito pioneiro com o 14 bis impulsionou a busca pelo voo controlado, motorizado, né, e abrindo caminho para o desenvolvimento das aeronaves mais modernas que nós vemos até hoje por aí pelos céus do mundo, e que hoje percorrem as distâncias, assim, fazendo com que o mundo seja perto e que não haja fronteiras, que sejam muito perto, países perto do outro, e a distância significativamente curta. Ao celebrar a tentativa do voo de Santos Dumont em 7 de setembro, homenageamos o aviador, mas também reconhecemos a importância histórica desse evento para a evolução, né, da aviação e a inspiração que ele continua a fornecer para as futuras gerações de aeronáutica e de aeronautas, né, na verdade, e os engenheiros aeroespaciais. E assim, encerramos a nossa viagem pela vida e conquistas de Santos Dumont, nosso herói, um verdadeiro gênio que transformou o sonho de voar numa realidade. Esperamos que você tenha gostado, né, de conhecer, apesar que eu tenho certeza que você já conhecia, né, a história de Santos Dumont, mas contei alguns detalhes a mais, né? E sobre esse incrível aviador que foi Santos Dumont. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo, o seu like
e de compartilhar com seus amigos. E ainda, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então clica no botão de se inscrever e ative também aquele plim, o sininho, né? Para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre ciência, história e outras pesquisas. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Até o próximo vídeo, aqui no canal do Professor Newton, o pesquisador. Tchau! Do espaço sideral ao fundo do mar, a ciência não para de explorar. Pesquisas e estudos sempre a investigar.